Happy Day! Ora, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Gente Vale a Pena. E hoje vai ser extraordinário. Bom dia, bom dia, bom dia, Guilherme. E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe nem como. Aí já são Exato. 21 horas aqui, ainda são 5 da tarde. Pois é. Pá, eu vou-te contar, Guilherme, para facilitar, eu digo bom dia ao dia todo. Sim, é melhor. Estás a ver? É do género. Pá, por duas razões, vou-te contar. E antes de começar, deixa-me dizer-te uma coisa, pá, que é pá, deixaste muito alegre quando aceitaste o meu convite. E fiquei mesmo muito feliz, pá, porque há muitos anos que eu te sigo, segui-te na minha conta anterior. Pá, há muitos anos que eu tenho imenso gosto, imenso prazer em partilhar os teus muitos dos teus posts, muita da tua arte. E já vamos falar sobre isso. Epá, então estou mesmo muito contente, muito feliz por estás aqui, Pô, Guilherme. Obrigado. obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que é sempre bom ter espaços assim para falar de criatividade, de É, arte, né? é. Hoje em dia a gente vê tanta futilidade sendo evidenciada aos montes, assim. Uhum. E é sempre bom falar de algo legal, de criatividade. Então, quando você me fez o convite, eu falei, ah, claro, com certeza, nem pensei duas vezes. Opa, Além de você tão bom. falar que seguia meu trabalho, né? E vi seu trabalho também, que é muito legal, de dar espaço para isso. Então, eu falei, ah, não tem como falar não, né? Que bom, que bom. Então, ia-te dizer, epá, sabes que há duas razões pelas quais eu digo sempre bom dia. Primeira, epá, uma vez ouvi uma perspectiva que era, quando nós dizemos bom dia, boa tarde ou boa noite, estamos a desejar boa sorte à outra pessoa, não é? Então, é quase como se eu te dissesse, olha, boa tarde. E a partir da noite, quando anoitecer, já não quero que tenhas boa sorte, estás a ver? Então eu digo bom Sim. dia que é até às 24 horas. Ah, legal. E É, força, força. eu nunca durmo assim, né? Todo mundo sabe disso, assim, que me conhece, né? Então, todo mundo fala, não sei o que falar para você, que você tá sempre acordado. Então, eu acho que eu vou adotar isso aí que você falou. Vou sempre falar bom Yeah, dia agora. yeah, pá, está feito. Porque eu Olha, durmo 4 horas por noite, então vou dormir geralmente 4 da manhã, acordo às 8 no máximo. uau, Então eu pego amanhã, tarde, noite e madrugada. fogo, mano. Ok, já vamos falar sobre isso. Olha, vou dar aqui a abertura, dar o mote da abertura do episódio. Gente que vale a pena. Gente que vale a pena é um podcast onde eu convido pessoas com as quais vou cruzando ao longo da vida. E convido para uma conversa que eu gosto de pensar que é uma conversa de esplanada. Estamos à beira-mar, numa esplanada, a beber aquilo que nos apetecer no momento. Portanto, como tal, olha, bem-vindo a esta esplanada e vamos conversar um bocadinho. Hoje, como é que isto começa? Comigo a dizer, na minha perspectiva, quem é que é o convidado, a apresentar o convidado. A questão é, epá, por acaso há pouco estava a pensar um bocadinho. E, Guilherme, até hoje de manhã, eu acho que eu não tenho a certeza, mas eu acho que eu nunca tinha visto a tua cara. Sério? Yeah, até hoje de manhã, pá, porque é sempre, lá está, eu vejo sempre o teu trabalho, vejo sempre a tua arte. Lembro-me que estava aqui numa dúvida que era quando tu lançaste um livro, acho que foi o ano passado ou há 2 anos, não foi? Ah, eu tenho já alguns, mas ano passado eu lancei um. Ou seja, É na dezembro, mais ou menos. Eu lancei ok. mais um. Eu sei que houve uma altura que tu até fizeste imensos stories, em que estavas com centenas de livros em casa e a assiná-lo, e tipo, era uma noite de assinatura dos livros, epá, eu acompanhei isso e até pensei, Fónix, isso podia ter, podia vir cá para Portugal e eu comprava o teu livro. Só que os portos de Sim. Brasil para Portugal ainda são a loucura. Epá, e eu estava a pensar nisso, pá. Eu acho que nunca tinha visto a tua cara até tu me teres mandado as tuas fotos hoje. Portanto, é muito engraçado, pá. Para mim, Guilherme, tu, ahm, pá, tu és um,
primeiro és um artista, eu conheço o teu trabalho, não conheço o Guilherme Bandeira pessoa, portanto conheço o teu trabalho, nem te conheço como profissional, conheço o resultado de ti enquanto Uhum. profissional, não é? E o que é certo é que, do que eu vejo do resultado do teu trabalho, epá, é magnífico, até porque, para além de ter uma qualidade fantástica enquanto artista, denota uma capacidade brilhante e um know-how brilhante. Ou seja, há muitos pontos que tu. Há muitas caricaturas que tu fazes, muitos. Tu fazes uma caricatura quase de um sketch de desenvolvimento pessoal, de um bocadinho de inteligência emocional para aqui, um bocadinho de coaching para acolá. E tens uma rúbrica que é aquela do o mundo paralelo, ou seja, no mundo Sim. paralelo epá, e, e é muito, denota-se muita inteligência, dá para perceber muita inteligência, dá para perceber muito know-how por detrás daquilo que está ali. Então, pá, por isso é que sempre que eu vejo, pá, pego no teu post e pá, olha, pum, e partilho. Pá, e olha, sem dizer mais nada, Guilherme, vou mandar a bola para ti e vou-te perguntar exatamente isto, que é, amigo, quem és tu? É difícil, é uma pergunta complexa, porque nem eu sei, a verdade Yeah. é essa. Mas posso tentar dar uma pista daquilo, né? Acho o seguinte, voltando ao que você falou, que você não me conhecia e tal, geralmente eu uso muito isso de colocar as crianças para brincar no parquinho, né? Yeah. São meus personagens, e eu fico ali só olhando. Porque eu acredito muito que a arte é expressão, né? Yeah. E quando eu falo com verdade, com aquilo que eu acredito, eu não preciso me apresentar muito bem, assim, de aparecer tanto. Meu trabalho já fala por si só, né? Pelo menos é o que eu acredito, assim. Então, geralmente, tudo que eu faço ali no meu trabalho, essa coisa do bom humor, a reflexão, é um reflexo daquilo que eu penso, né? Claro, mas é muito o que eu sou, assim, no dia a dia, sabe? Bem-humorado, de vez em quando uma conversa cabeça com um amigo, uma coisa assim. Então, o meu trabalho já fala por mim, assim. Mas é claro que nem tudo você transparece na arte, né? Expressando. Então, eu acho assim, a arte, para mim, eu sempre falo que a arte me salva sempre, né? Em alguns momentos. E nos momentos difíceis, principalmente, eu acho eu me agarro na arte ali porque é a minha forma de, Ferreira Goulart dizia, a arte existe porque a vida não basta, né? Então, eu acho que a arte está aqui para a gente, quando está naquele momento ruim, você se agarra nisso e se expressa de uma maneira lúdica, como eu sempre faço com meus trabalhos. Mas a pergunta que você me fez é difícil dizer quem sou eu. Então, eu acho assim, respondendo rapidamente, eu acho que eu sou um reflexo daquilo que eu produzo como arte, porque eu faço isso desde criança. Então, eu já não sei dizer para você quem sou eu e o que é minha arte, né? Então, eu sempre digo isso. Quando eu seguro um lápis para fazer um desenho, ele se torna parte de mim, né? Então, meus trabalhos, eles sempre têm muita poesia, muitas camadas ali, de que uma criança pode ver e gostar do desenho, um adulto olha e vê a mensagem, uma outra pessoa que está buscando uma resposta, uma mensagem legal, ela vai se divertir ali através de uma coisa boba, uma piadinha idiota que te faz rir sem motivo. Então, assim, eu acho que é isso, cara. Quando eu faço alguma coisa na arte, me expresso, esse sou eu. Então, podemos dizer que eu sou arte. Eu acho que é Uau. isso, basicamente. Epá, brutal. Disseste um ponto que foi muito interessante, que obviamente era uma questão que eu tenho para ti, que é desde criança. E a questão que eu te ia fazer, Guilherme, é quando é que isso começou? Quando é que tu viste tipo, que o teu dom era a arte? Olha, a memória mais antiga que eu tenho de dizer assim, foi aqui que começou, foi quando meu pai, que também desenhava, pediu
que eu ficasse parado para ele desenhar e pediu para eu colocar meu irmão no colo, assim, que ele não parava quieto, e eu doido para ver o que estava acontecendo e tal. E meu pai começou a desenhar a gente, e de repente ele me mostrou aquilo assim, e eu falei, meu Deus, como é que você fez isso? Ele falou, é um retrato e tal. Eu falei, nossa, eu tinha o quê? Uns 5, 6 anos, sei lá. E eu, a partir daquele momento, eu acho que despertou uma coisa assim. Eu já desenhava, lógico, mas foi um negócio que, tipo, uma impressora natural, sabe? Uma coisa ali que, pô, o cara imprimiu um desenho, uma foto na mão, tal, assim. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí, pegando as coleções de revista dele, os materiais, eu fui muito isso. Meu avô também, ele fazia artesanato, esculturas e tal. Então eu cresci nisso, então eu não sei dizer exatamente quando começou, mas a memória mais antiga que eu tenho é essa, assim, de ver o meu pai desenhar, né? E futuramente meu avô, meu tio, um monte de gente que eu convivi ali naquela infância. Mas eu comecei como qualquer criança, mas a coisa foi ganhando um espaço maior, porque eu era um garoto muito tímido, É. me expressava através disso, então foi uma coisa meio que natural, assim, sabe? Eu não sei te dizer exatamente quando começou. Profissionalmente, com 16, mas quando começou essa coisa da arte em si, não sei explicar, assim. Pô, e imagina, por acaso é uma coisa interessante que é, tu ainda tens, imagina, tipo, daqueles primeiros desenhos que tu fizeste enquanto criança, tu ainda tens algum desenho desses e que de vez em quando vês? Olha, eu tenho um desenho, é o único que está ali. Eu vou pegar para você ver. Ah, pá, que brutal. Porque como eu me mudei muito, minha mãe era separada do meu pai, a gente sempre mudando muito, eu perdi tudo, mas esse aqui é o único que eu tenho. É o que eu considero o primeiro, assim. Uau! E tu fizeste isso com que idade? Tens Cara, isso noção? aqui uns 4, 5, não sei, Estás. alguma coisa assim. Uau! Tanto é que, na época, eles me chamavam, quando tinha trabalho de desenho, chamava minha mãe, perguntando, ah, você não pode desenhar para o seu filho e tal. Minha mãe, não, mas foi ele que fez. Exato. Tipo, vocês no Brasil tinham uma. Pá, aqui em Portugal nós tínhamos na escola, quando as pessoas queriam comunicar com os pais, tínhamos uma coisa que era a caderneta do aluno. Ah, sim, tem. Tinha, na minha É? época, pelo menos tinha. Eu estou a imaginar os teus professores a escrever na caderneta do aluno, senhor excelentíssimo encarregado de educação, o seu educando Guilherme não pode trazer desenhos feitos pelos Exatamente. pais. Não, e isso foi uma coisa muito louca na minha vida, porque assim, eu sempre fui o lado dos renegados assim da escola, os É. tímidos, né, os CDFzinho ali. E de repente, quando descobriram que eu desenhava, começaram, ah, faz um mapa, né? Desenhar mapa, desenhar não sei o quê. Eu comecei a ficar popular na escola. Uau. E aí é um paradoxo, porque hoje não, mas na época eu era mais, né, assim, mais tímido, mais reservado, vamos dizer, reservado. E de repente eu estava no grupo dos populares da escola e no grupo dos renegados, assim, eu estava circulando em tudo. Então sempre Uau. foi um negócio meio paradoxal a minha vida, assim. Mas a arte proporcionando esses momentos malucos, assim. E aí a professora, a diretora, chegou e falou: ah, você não quer desenhar no pátio? E de repente eu estava lá pintando o pátio, fazendo uns negócios. Era assim. Uau, man. Então, pá, a arte não foi uma pequena coisa, ou melhor, não estamos a falar de desenhos, estamos a falar de uma coisa, é mesmo uma extensão de ti. Tipo, sempre Sim. esteve presente e de uma forma tipo megalómana, pá, não é? É por isso que eu falei, eu descobri isso agora, assim, de falar isso. Eu já falei algumas vezes, mas que eu sou arte, porque eu acho que é isso. Ela nunca, eu nunca, eu não tenho lembrança de que a arte não estivesse presente em algum momento importante na minha vida, sabe? É. Eu sou um artista muito visceral, assim, eu gosto do que eu faço, mas de um jeito que faz muito o meu dia a dia, faz parte de mim, eu desenho em qualquer lugar, desde sempre, assim, eu tô esperando alguma coisa num consultório, eu tô lá desenhando, tô rabiscando, seja o que for. Então é muito isso. Para mim, faz parte da minha vida de uma maneira muito.
presente, assim, né? Não é eu não faço isso por hobby, sabe Sim, como sim, é que sim. é? Olha, e tu consegues, imagina, olhando para trás antes de fazer esta questão, até te vou fazer outra. Fazes profissionalmente desde os 16 anos, porquê? Porque foi quando começaste a cobrar? Foi quando começaste tipo, a fazer ok, e a receber por isso? Isso. Meu pai, ele sempre desenhou também e tal. Então, assim, ele tinha muitos amigos que trabalhavam. E aí o jornal o Globo, né, que tem aqui no Brasil, ele tinha um amigo lá e ele me apresentou para ele. E aí eu entrei como um ajudante lá da época que não tinha essa É. tecnologia que tem hoje, de computadores e tudo mais. Era tudo feito à mão mesmo, tal. Isso em 90 e, sei lá, 94, 95, não sei. Tô velho. E aí eu entrei nisso, e aí quando eu vi meu primeiro desenho publicado num jornal, conceituado e tal, eu, pô, fiquei louco, né? Falei, caramba, é Brutal, meu. muito legal. E receber por isso ainda, é uma coisa que eu faço por fazer, assim, e ainda ganhar dinheiro com isso. Falei, pô, é isso que eu quero, né? Fazer o que eu gosto e ao mesmo tempo me divertir e ganhar dinheiro também, que é importante, né? E tu depois tiraste faculdade, tipo, seguiste artes ou trabalhaste? Oi? Tu cursaste, tiraste formação de artes ou. É, na época eu procurei o que era mais próximo, né? Que era publicidade. Então eu fui Ok, publicitário durante muito tempo, e tal. E nessa jornada que foi aí um longo período, eu encaixava os desenhos ali naquela, né, um desenho publicitário, ok. tipo criava mascotes, embalagens, coisas assim que ficasse porque era difícil começar do nada assim e falar vou ser desenhista, né? Hoje é muito mais fácil, tem a internet que é uma vitrine maravilhosa, tal. Antes não, você tinha que sair com uma pastinha embaixo do braço e vamos embora. Já tinha uma galera que já estava, como é que se diz? Já tinha buscado o espaço que tinha, o pouco Ok. espaço que tinha, estava Ok. preenchido. Então era muito difícil, né? Pois, A gente exato. fala dos mestres aí, Laerte, Angeli, Ziraldo, Maurício de Souza, todos esses que já tinham uma, né? Que E aí era difícil, mas a publicidade foi um caminho que eu encontrei para poder colocar minha arte ali e dali para frente e brincando, vamos dizer assim. Tu consegues fazer, imagina, consegues fazer uma espécie de timeline entre, tipo, sobre o teu trabalho. Imagina, quando tu começaste a desenhar X coisa, depois foste desenhar outras. Ou seja, tu consegues ver a viagem que foi a tua vida profissional no teu trabalho, nos trabalhos que tu fizeste. Então, recentemente eu tive a ideia de fazer um livro contando isso, que vai sair daqui a, deixa eu ver, 3 anos, entendeu? Uau. Eu vou fazer um levantamento geral assim de tudo que eu já passei profissionalmente. Vai ser uma autobiografia artística, sabe? Vamos dizer assim. Isso. Eu acho meio assim, não quero que seja algo egóico assim muito. Eu quero que seja uma história de alguém que desenhava e que passou por isso, sacou? Yeah. Então, se você quer, me perguntou se eu consigo fazer uma, uma linha do tempo assim, eu acho que sim. Cara, assim como você me perguntou como surgiu a arte na minha vida, eu acho que eu não sei dizer exatamente quando começou toda essa coisa também de ser reconhecido na minha arte e tal. Foi tudo muito natural, né? Eu acho que quando você espera um resultado, ele nunca vem, né? Muito, a vida é Uhum. muito assim. Yeah. E quando você vai fazendo, né? O meu mestre me dizia o seguinte: ele falava para fazer uma Mona Lisa teve que ser feito milhões de quadros para poder sair uma. Então, Uhum. é isso. Eu acho que é muito isso. É você produzir muito e uma hora a coisa acontece. Mas sem esperar, entende? Porque assim, eu faço arte porque eu amo fazer. Então, eu nunca tive essa pretensão de ser reconhecido pelo que eu faço, nada disso não.
Eu acho assim, a internet proporcionou uma coisa legal, que é assim, as pessoas que se afinam, né, as pessoas que se conectam, elas se juntam, né, aí tem seguidores, tem tudo mais. Então eu comecei a postar minhas coisas e isso foi crescendo porque eu encontrei pessoas que gostaram daquela minha Uhum. visão. Agora, se você me perguntar quando começou, quando. Não sei dizer, porque antes eu não tinha esse contato direto com o público que consumia o que eu fazia, né? Sim. Que era jornais, revistas. Eu desenhei para a revista Med, desenhei para várias revistas aqui no Brasil. Então você não tem como saber quem comprou, se gostou, como é que é. Hoje não, você vai lá, posta um desenho, a pessoa, ai, tá horrível, ai, adorei, amei, ai, você é muito ruim, você é muito bom, você é gênio, você é não sei É. o quê. E tem isso automaticamente. O difícil antes é saber como isso começou. Então, assim, eu não tenho uma noção, mas o que eu posso dizer é que a partir desse momento que eu comecei a desenhar com 16 anos, fui fazendo essa jornada, eu comecei a perceber que meu trabalho foi aceito de uma maneira legal pelo público. Assim. Então, eu não sei se a sua pergunta foi essa, mas eu acho que é mais ou menos isso. É a partir da adolescência mesmo que eu comecei a fazer esses trabalhos mais profissionais, né? Que isso foi aparecendo. E antes também eu pintava quadros, né? A óleo. Então, tinha Fogo. uma coisa. Eu comecei assim, no clássico, né? Yeah. Epá, olha, imagina, dentro da arte, dentro da. Porque tu fazes caricatura, não é? Dentro de tudo aquilo que é arte, o que é que tu já fizeste? O que é que tu. Eu acho que Yeah, é isso, é isso, é tipo, tu, por onde é que tu já passaste na arte e dentro disso tudo, epá, qual é que é aquela que tu dizes, ok, isto sou eu, estás a ver? tá. Ó, eu comecei fazendo um desenho classicão mesmo, natureza morta, nu artístico, paisagens, a óleo mesmo, na Belas Artes no Rio de Janeiro, né? E aí, um certo período, eu dei aulas assim com o meu professor. Ele falou: "Ah, você tá bom, tal, você me ajuda, tal". Eu comecei a dar aula para criança, para pessoas da melhor idade, e tal. E aí eu comecei a desenvolver e aprender muito quando eu comecei a ensinar o pouco que eu sabia naquele momento, né? E aí isso foi muito transformador, porque só que dentro de mim tá uma coisa assim, eu não tenho paciência para pintar, porque às vezes você começa a pintar e demora meses para a tinta secar, aí você tem que dar luz, tem que fazer um monte de coisa e tal. E eu falava, meu Deus, isso demora muito, eu tô com outras ideias aqui, eu quero fazer. E aí eu deixava um monte de quadros assim, sem fazer, sabe? Sem terminar, quer dizer. E aí, um dia, um amigo do meu pai, um artista muito conceituado no Rio e tal, chegou e falou: Cara, eu não sei o que você está fazendo aqui, eu acho que o seu negócio é cartoon. Você é o cara do cartoon. Eu fazia a caricatura de todo mundo lá e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. E aí eu falei, pô, eu acho que é isso mesmo. É muito rápido, né? Então você consegue transmitir uma ideia muito rápido ali e não precisa esperar a tinta secar igual o outro. E eu gosto de pintura, não é que eu não goste, mas eu sempre gostei mais dessa coisa do humor também, que eu cresci lendo revista Mad, Chiclete com Banana, da Laerte, do Angeli e tal. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer isso. E aí eu comecei a migrar para essa coisa do cartoon. Mas se você perguntar quais são as técnicas que eu já trabalhei, eu acho que eu já trabalhei com todas. Aquarela, pastel seco, tinta óleo, acrílico, guache. Isso aí eu acho que todas essas técnicas. Isso me ajudou muito, porque na época eu aprendi anatomia, aprendi perspectiva, toda essa coisa básica do desenho, né? Então, o que eu tinha que fazer? Só pegar todo esse conhecimento ali daquele momento e transformar num cartoon e tudo mais, que tudo tem uma noção ali de tudo isso, né? Pois. Então, não adianta você só fazer olhinhos bonitinhos e tal, tem que ter uma noção de perspectiva, de movimento, de anatomia e tal. Então, a transição foi assim, meio brusca, mas no sentido
porque eu conversava muito com esses caras, então eles falavam, olha, eu acho que você tem que ir para onde você se sente mais à vontade, entendeu? Yeah. E eu me encontrei no Cartoon. Eu acho que, até por ler isso muito também, quando eu era criança, Disney, Maurício de Souza, né, todas essas coisas, isso me trouxe, assim, a minha geração, acho que ela é muito disso, assim. Então, a pintura, ela continua como uma paixão, mas hoje em dia não tanto assim, eu não pinto há anos, né? Inclusive, eu quero até voltar a fazer isso, fazer uma exposição, alguma coisa hoje mais tranquilo, né? Que eu acho que vai ser até um jeito de acalmar a vida, sabe? A pintura, de esperar ali, a paciência e tal. Então, Yeah. foi assim, eu acho que a passagem de técnicas e tal, eu acho que eu já passei por quase tudo nesse sentido, da Que arte, né? brutal. Que poço, mano. Olha, uma coisa que é interessante, eu não sei se no Brasil é mais fácil. Ahm, mas viver da arte, pelo menos profissionalmente da arte, é um desafio, não é? Pelo menos aqui. Pá, como é que tu sentiste isso? Como é que tu sentiste? Porque tu tens a bênção de viveres o teu dom, não é? Aquilo que é o acrescente de ti a nível profissional. Pá, como é que foi esse percurso? Tipo, foi fácil tornares o teu dom profissão ou passaste, ou, não sei se vocês têm aquela expressão do amassaste o pão, ou comeste o pão que o diabo amassou. Estás a dizer? Não sei se vocês têm essa expressão. Assim, não é fácil, né? Yeah. Hoje em dia, quando eu estou ficando mais velho, estou sendo convidado para fazer palestra e tal. Já, e você percebe que está ficando mais velho quando você é convidado para palestra. E aí, muitos garotos perguntam lá, jovens lá, pô, como é que eu consigo viver de arte? Consegue, qualquer pessoa consegue, mas eu acho que tem que ter a paciência de entender que nem sempre você vai bombar do nada, tem que trabalhar muito, né? Tem que Yeah. desenhar muito, tem que ser insistente também, porque isso é uma das coisas que eu sempre fui, porque se eu gosto do que eu faço, eu tenho que me aprimorar, tenho que ler muito e tal. Então, assim, não é fácil viver de arte no Brasil, eu acho que em lugar nenhum, a Uhum. verdade é essa. Porque é algo supérfluo, né? Se você for pensar bem. A pessoa ela consegue ficar sem comprar um desenho, um livro, um quadro, e ela não fica sem comprar comida, roupa, Yeah. tal, essas coisas. Mas quem ama a arte, quem gosta e tal, vai sempre alimentar esse universo, lógico. Mas é difícil. Eu havia até uma pergunta rápida ali, falar se eu já ilustrei para livros. Isso encaixa na pergunta, porque assim, as editoras, eu fazia muito trabalho assim para editoras e tal. Então isso segurava um pouco essa questão de grana e tal. Com o tempo, meus livros passaram a vender melhor e tal, conforme vai ficando conhecido, né? E a internet ajuda bastante, né, hoje em dia. Agora, se você perguntar, é fácil? Não, não é fácil não. Eu acho que é difícil até para os grandes, né? Que estão aí até hoje. É muito difícil, ainda mais agora com essa coisa de inteligência artificial aí, de um monte de polêmicas e tal. Por acaso ia-te questionar isso, Guilherme, porque pá, o que é que tu sentes, hum, o que é que tu sentes relativamente a isso, relativamente à inteligência artificial? Ó, eu sempre fui um cara muito aberto à tecnologia, sabe? Yeah. Eu acho que tecnologia é ferramenta, né? Mas do jeito que está sendo usado, por enquanto, eu não concordo, porque ela está bebendo na fonte de artistas e tal, então muitos não têm recebido por isso, então eu acho muito errado. Essas Hum. grandes empresas aí, como o Instagram, Facebook, vão faturando com essas ferramentas e o artista que está ali criando um conteúdo não ganha nada. Por exemplo, eu faço desenho todos os dias, eu estou ali publicando as coisas. E às vezes eu vejo páginas que tem meu desenho e tem muito mais curtida do que eu, assim, sabe? Tchau. Com o meu desenho, com o meu conteúdo.
E aí o Instagram, E com o Facebook, teu, eles com o valorizam teu, muito mais essas com o páginas teu do que o tipo próprio cara que copy-paste, cria. ou seja, copiar e colar do teu conteúdo? Isso. Eu não acho errado, eu acho que a pessoa pode criar lá uma página de tirinhas, é legal, eu acho isso legal. Mas eu acho que a culpa é muito maior da empresa, que Uhum, valoriza muito mais, dá muito mais. Por exemplo, para eu fazer uma tirinha, eu demoro para claro. publicar uma tirinha. Mas quem tem uma página de tirinha, ele vai lá e pega 50 de vários artistas e vai publicar, muito mais que eu, Yeah, né? Então ele vai ter muito mais engajamento do que eu, né? E aí, esse engajamento às vezes é maior no que o outro postou do que a minha própria tirinha, hum, entende? Então, assim, o que eu sinto com essa coisa da tecnologia na questão da arte é isso. O artista está sendo cada vez mais desvalorizado, né? E hum. essas coisas vão aparecendo e usando essa base que é o artista, mas deixando ele de lado. Então, se fosse algo justo, que crescesse no quesito tecnologia, de colocar algo ali mais realista e tal, mas que os artistas também participassem dessa evolução, eu acharia legal. Mas do jeito que está, eu acho muito covarde, sabe? Assim, Yeah. porque não é uma inteligência artificial. Inteligência não tem nada de inteligência ali, porque, né, se é Isso. algo que ele está buscando num arquivo, não tem nada, não está produzindo algo, então não tem isso. Yeah. É complexo Pois, o assunto, é polêmico, mas eu não deixo de falar que a tecnologia é importante. yeah. Por Sem exemplo, dúvida. eu trabalho hoje com digital, né, desenho digital, Por acaso porque facilita a minha vida. tenho essa pergunta para ti, que é, Guilherme, o que é que tu preferes? Tela ou ecrã? Eu prefiro o velho lápis e Ok. canetas e papel. Só que, como a minha profissão, eu cresci muito nesse sentido de produção e ter que entregar trabalhos, hoje eu tenho que me render ao digital, sabe? Mas aí tem um porém. Eu nunca deixo de parecer que tem alguém por trás daquela coisa, porque meu traço é mais sujinho, assim, eu Uhum. nunca faço uma coisa tão correta. Eu faço rabiscos e deixo, às vezes, o esboço para parecer assim, tem alguém aí por trás, tá? Não é um Yeah, robô. yeah. Isso é brutal. Isso é brutal. Epá, brutal. Ah, olha, há pouco fizeram aqui uma questão que eu vou pegar nela porque gostei muito. O que é que para ti, o que é que demora mais tempo, Guilherme? Ou o que é mais desafiante para ti? É teres a ideia daquilo que tu vais fazer ou é passares essa ideia para o papel? Ou criares a arte? Nos dias de hoje é você ter uma ideia e ter que refletir como você vai colocar essa ideia sem ferir algumas Ui, coisas, entende? ok, ok. Estou a perceber. Fogo. Então, assim, eu tenho vários filtros, né? Então, Yeah. por exemplo, teve um desenho meu que denunciaram e eu quase fui banido do Instagram, Pô, porque eu usei uma gíria que os gays usam e aí me colocaram como homofóbico, blá blá blá, enfim. E cara. aí, essa tirinha já tinha sido publicada e curtida e tudo, sabe? Uhum. E aí depois ela foi cancelada porque de alguma maneira alguém se ofendeu, mas não tinha nada demais, não tinha nada demais. E aí, esse é o cuidado. E eu acho que isso às vezes bloqueia um pouco a criatividade no sentido. E eu não estou aqui falando aquela frase, o mundo está chato. Não é isso. Eu não estou aqui aprovando que a gente tenha que Não, é fazer coisas assim, não é simplesmente um isso. filtro que tu Mas tem que ter tiveste um de incluir. filtro, Yeah. tem que ter um filtro, porque eu acho que tudo hoje está muito delicado, né? Uhum. Está tudo muito delicado. Então, eu tenho esse cuidado porque eu me preocupo também com as coisas. Eu não vou sair fazendo piada porque isso vai dar engajamento, vai dar polêmica. Eu sou um cara muito cuidadoso com isso. Então, eu acho que eu passo por esses filtros, sabe? Yeah. Mas o que eu mais gosto de fazer é o roteiro, por incrível que pareça. O que é que tu chamas de roteiro? Ou seja,
como é que tu vais desde teres a ideia, qual é que é o teu processo desde tenho a ideia, ou melhor, qual é que é o teu processo desde não faço mínima ideia o que é que eu vou fazer, até está aqui feito, está aqui entregue, está aqui apresentado ao mundo. Então, que eu penso assim, geralmente essas ideias surgem do nada. Posso estar no Hum. supermercado, vejo um negócio e tenho uma ideia e anoto ali na hora. Tu Então eu tenho essa caixinha. andas sempre com o livrinho ou é no telefone mesmo? Às vezes eu anoto no celular, ou então gravo um áudio assim, Ok. mas eu tô sempre com uma cadernetinha assim, ó, e anoto tudo. Ah, pá, tão fixe. Ó. Esse valor, meu, esse caderno de valor. É. Mas aí eu tenho essas ideias primeiro, assim, vem a ideia primeiro e tal, anoto, mas tem umas que eu depois eu vejo e falo, ah, nada a ver, sabe? Yeah. Mas o melhor é que geralmente eu faço isso pra mim, sabe? Se eu rir, tá valendo, então tá ok. E aí eu vou anotando tal, e passo por esse filtro que eu tava te falando, né? Cuidado e tal. E até chegar no desenho, passa por muita coisa. Umas 3 caixinhas, vamos dizer Hum. assim, né? Tem o roteiro, que eu tenho que sempre pensar na maneira como vou escrever isso. E geralmente o texto às vezes está muito grande, aí eu vou enxugando ele até ficar uma coisa só. É um processo legal que eu gosto, assim, esse do roteiro. Hum. E aí vem a parte. Na minha cabeça funciona muito maluco, assim, que é como se tivesse os personagens aqui em 3D, né? Uau. E aí eu vou colocando o texto neles e vou dando movimento. Tudo acontece primeiro na cabeça, Tu assim. vês um filme na tua cabeça. Eu vejo a tirinha pronta, assim, Uau. vamos dizer. Eu costumo dizer que ela escorre pelo braço, assim. Top, meu, brutal. E aí eu vou deixando ela ali maturando e tal, e às vezes eu estou fazendo outra coisa, aí vem aquele pai e fala, opa, descobri aquele final lá que eu precisava. Aí vou lá e desenho. E assim vai. Eu tenho as abas abertas, sabe? Trabalho com Top. as abas abertas, assim. E às vezes também tentando dormir um pouco, falo, finalmente vou dormir. Aí quando eu ponho a cabeça no travesseiro, a ideia vem, aí eu falo, ah, vou ter que desenhar. Aí eu volto. Sério? Ou seja, se a ideia te vem, vais desenhar logo na hora? Ou tipo, se estiveres a É, deitar na cama, tipo, não, espera aí, esquece não. lá o dormir. Eu tenho um horário para desenhar, que é de manhã. Geralmente eu acordo umas 7, 8, até mais cedo. E aí eu faço um café e vou desenhar. Mas aí quando eu vou desenhar, é muito automático, assim, é muito. Porque eu já fiz o roteiro, já posicionei o texto, já tudo, é só desenhar. Então é muito para mim, desenhar é o mais fácil, assim. Às vezes eu estou fazendo uma outra coisa, desenhando, porque é só traçar por cima daquilo que eu já defini. Mas é na madrugada que tudo acontece, entende? Na Yeah. madrugada que eu defino onde vai estar o texto, como vai ser o movimento, como eu vou colocar isso, a cor, a paleta de cores e tal. E de manhã eu só sento, faço um café e fico ali desenhando assim automático, sem compromisso. Fogo. Brutal. Maravilhoso. Olha, de onde é que. Ok, tu já respondeste um bocadinho isto. Mas quando é que. Primeiro, até te vou perguntar isto primeiro, que é quantas rúbricas é que tu tens ao mesmo tempo? Tens aquela comunicação entre coração e mente e coração? Depois aparece a parte do mundo paralelo. Quantas rúbricas é que tens a bombar ao mesmo tempo? Então, o coração e o cérebro têm uma curiosidade que eles não surgiram juntos. Ok. Eu tinha uns 16 anos, aí eu comecei a fazer poesias, aí eu criei o personagem do coração para ilustrar as poesias. Aí depois eu comecei a fazer umas pesquisas, eu sempre gostei muito de física e tal, e aí o cérebro entrava para ilustrar minhas anotações. E aí um belo dia eu falei, por que não juntar os dois, né? E juntei os dois. Mas eu tenho esses personagens, são os personagens fixos, né? Uhum. O universo paralelo, ele não tem personagem fixo. Ele é Yeah. uma coisa que eu sempre gostei de ver os objetos, né? E ver o que eles pensariam. Que eu acredito que os objetos nada mais são do que manifestação da ideia. Então, eles não deixa de ser uma
uma pessoa, porque alguém pensou naquilo ali. Ele é a Exato. extensão dessa pessoa. Ah, eu inventei uma tomada de seis não sei, pinos, sei lá. É a minha ideia. Então essa tomada de 6 pinos é o Guilherme, sabe? Entende? Estou a Então, perceber. assim, eu busco a característica de cada objeto e faço uma analogia com situações dos humanos, mas na verdade não é sobre o objeto, a gente está falando de coisas nossas mesmo, e rindo um Hum. pouco daquilo Pá, que a gente. surgiu, surgiu-me aqui uma, na altura, eu fui PT, fui personal trainer muitos anos. E lembrei-me aqui uma que, pá, desse teu universo paralelo, que era o pão sem glúten, Ah, sim. que era uma fatia de pão de forma que estava em frente ao espelho Sim. sem Aham. glúten. Sim. Pá, que Então, coisa. tem Então. desde uma piadinha até uma coisa que é uma reflexão séria, entende? Eu acho que Uhum. isso é legal. Mas sobre os personagens que você perguntou, nesse universo paralelo é o meu. É onde eu brinco, né? Porque às vezes eu estou fazendo alguns trabalhos que eu tenho que seguir uma regra de personagens e tudo mais. E de repente eu vou lá no universo paralelo e faço umas coisas que é mais livre, né? Yeah. É onde eu brinco mais. Ok. E personagem sempre foi uma coisa muito difícil para qualquer desenhista, porque chega um momento que você não tem mais ideias assim, né? Do que fazer, né? Porque o personagem, ele é um reflexo daquilo que você está vivendo no momento, geralmente, né? Yeah. Então, tipo o Angeli, né? Ele matou a Rebordosa porque ele já não era aquele cara que bebia e estava de ressaca e tudo mais, né? Era uma fase dele que ele não conseguia mais criar aquilo. Então, ele falava, pô, eu não sei mais o que fazer, porque eu não vivo mais esse universo, entende? Yeah. Fogo. E aí, de repente, você está vivendo um universo que não é mais aquilo que você tinha na época que criou o personagem. Mas o cérebro-coração, para mim, é muito fácil, porque ele é infinito, né? Então, Yeah. qualquer situação, você tem que ter uma decisão entre razão e emoção, né? Então, é o personagem que eu mantenho mais, assim, na questão de alimentar personagens, é o que eu mais consigo. No universo paralelo também, porque qualquer coisa pode virar uma piada. Yeah. Então, Sim, são esses dois tu principais, né? no universo paralelo é onde tu utilizas também, por exemplo, quando tu queres passar alguma sátira de alguma coisa que está a acontecer no momento, na atualidade, também é nesse, ou fazes algo, mas Também, também é no universo paralelo, também. né? Sim. Porque aí entra aquilo que eu falei, aquele negócio do filtro. É tudo muito delicado. Então, se você Yeah. vai falar diretamente de alguma coisa, você acaba ofendendo um ou outro. Yeah. Porque assim, eu não sou responsável por aquilo que a pessoa interpreta, né? Cada um vai refletir no momento. Às vezes, Depois né? é que é isso, pá, que por acaso, olha, vou-te perguntar, até porque tu és cartunista e também tens o humor e brincas com o humor. Ahm, epá, e uma vez ouvi, até foi um humorista português, que disse isso, na altura em que aconteceu aquela peripécia. Nem sei se tu fizeste provavelmente fizeste algo, mas não me estou a lembrar. Quando foi quando o Will Smith teve aquela circunstância nos Oscars, estás a ver? Sim, sim. Epá, e houve uma frase que ecoou por aqui em Portugal, que foi: o humor não pode ter limites. Epá, pode ou não pode? O que é que tu achas, na tua Acho perspectiva? que tem que ter, sim. Acho que tem que Yeah, ter. Muita gente, não sei qual é o limite. O limite do humor é você não diminuir ninguém, entendeu? boa. Eu acho que pra mim é isso. A partir do momento que você faz algo que você não vai denegrir a imagem de ninguém, não vai diminuir ninguém, não vai zombar da minoria, sei lá, coisas que, pra mim, o limite do humor eu sempre brinco no sentido de o que tá na lei é que você tem que cumprir, É, entendeu? boa, Se é faz crime, sentido. se é crime, você tá fugindo do limite do humor. Yeah, Tipo, eu vou falar de negros, não sei o quê, sendo racista, é crime. yeah, Então, pra mim, o limite do humor é não passar disso, entendeu? boa, faz É óbvio. sentido. Faz sentido. Então, assim, eu busco
isso até porque eu não sou racista, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo, não é porque a lei manda que eu não vou fazer. Eu acho que também tem que ter uma consciência do artista Eu também. respeito, Porque né? isso acontece muito, né? Que tem artistas que são racistas e tal, e fazem isso porque são realmente. Então, é diferente. Uhum. Agora, no meu trabalho eu sempre busco ter uma leveza, entende? Eu não busco isso de Mas atacar ninguém, nem então, eu estava-te a diretamente. fazer esta pergunta porque, pá, ok, em algum, estava aqui a ver mentalmente o que eu conheço do teu trabalho e sim, tu referes-te, há momentos em que tu te referes a pessoas em concreto, por exemplo, quando foi o Senna, tu já fizeste imagens de louvor ao Senna, Ah, sim, sim. mas lá está, quando tu fazes coisas específicas para alguém, é nessa perspectiva de enaltecer. Agora, nunca, o teu humor é um humor generalizado, ou seja, estás a falar no geral sobre uma circunstância e muitas vezes até brincas com ela num universo paralelo, que é tipo, se o universo fosse paralelo, como é que seria? Que é algo brilhante. Portanto, daí pá, entristece-me um bocadinho essa questão dos filtros. Eu tenho que meter filtros porque alguém fica sensibilizado porque, ok, enfiou a carapuça, tipo, está bem, olha, vê o perfil do lado que não tem nada, tipo, está tudo certo, a pessoa não está a falar de ti, não é? É do caroço. Olha, E também eu acho yeah, assim, isso que você falou, eu acredito muito numa coisa. Por exemplo, vamos supor que um político roubou, não sei o quê, já está falando ali quem foi, o que roubou, blá blá blá. E aí eu pego esse assunto e falo de corrupção. yeah. Porque eu acredito que o cartoon ele tem que sobreviver, né? Ele tem que Uhum. sobreviver. Daqui a 50 anos, se alguém for falar de corrupção, tá ali o cartoon falando de corrupção. Ele não está falando daquela notícia em Exatamente. si. Que amanhã Então, essas pessoas vão sair, vão entrar outros que vão fazer e tal, e aquela notícia vai ficar antiga, aquele cartoon vai ficar velho. Então eu procuro fazer o quê? Vamos falar de hipocrisia. Então vamos falar de hipocrisia e isso vai sobreviver por anos, hum, entende? Eu busco ali, no assunto que está rolando no momento, eu busco a palavra-chave, ok, entende? o conceito, o Conceito. contexto, ok, boa. Tipo, estamos falando de pessoas que foram, sei lá, cometeram um crime de, sei lá, lavagem de dinheiro. Vamos falar disso de uma maneira. Já te estou imaginando a meter cenas a lavar dinheiro, literalmente. É, então, aí eu faço uma máquina de lavar e tudo mais, enfim, entende? Yeah. Então, para que esse assunto ele seja, que ele sobreviva, mas de um jeito inteligente, no sentido de eu não quero só atacar esse político que estava Claro. fazendo isso, porque eu acho que isso é até válido, porque ele merece ser atacado publicamente se fez algo assim. Uhum. Mas a minha maneira de fazer é diferente. Eu quero alertar as outras pessoas de que isso é errado, de que não é legal. Yeah. Entende? Trabalhar esses Uhum. assuntos de uma maneira para todo mundo discutir isso de uma Fogo. maneira Brutal. inteligente, não uma forma, sei lá, de jornalística, sabe? De falar o que todo mundo já está falando, todo mundo já Yeah. sabe. Entende? Ponto. Sem dúvida, sem dúvida. Pá, muito bom. Guilherme, olha, vamos meter aqui aquilo que eu gosto de chamar a fatia de cima, está bem? Que é a fatia de cima da Santos. Porquê? Eu costumo dizer que o formato deste episódio, deste podcast, é um formato de sanduíche, porque tens o início está preparado, o final está preparado e o meio é o conteúdo da sanduíche que nos apetecer meter. Portanto, a parte final, a Santos de cima, a fatia do pão de cima, consiste em algumas perguntas que tanto pode demorar 5 minutos como pode demorar meia hora. E a primeira pergunta é: Hum. encaras? Oi? Encaras? Encaras? Sim. Ok, então bora lá. Ok, qual é que é o teu segundo nome? O segundo nome é Lousada. Guilherme. Ah, mas Lousada é apelido, não é nome próprio, pois não? Não, não. Segundo nome, o nome de.
Eu tenho o Guilherme Bandeira, que eu uso, que é o do meu pai, mas o segundo nome aqui no Brasil seria o da minha mãe, né? Então é Ok. sobrenome mesmo. Não, É, eu faço esta. Ok, já é o sobrenome. Mas no Brasil não tem aquela mania de meter tipo dois nomes próprios, tipo António tem, Paulo. Ok, mas eu não tenho, eu não tu não tenho. tens. Não, Tiveste sorte então. não. Foste o Só gajo Guilherme. sortudo que Isso. os teus pais estavam abençoados nesse dia. Boa. Sim. Olha, quais é que são, ou qual é que é, qual ou quais, é que são aqueles hábitos que para ti são religiosos? São mesmo, pá, todo dia, todo o santo dia tu tens que fazer. Café, Ok? tomar um café e me informar do que está acontecendo. Dar uma passada geral desde o lançamento do videogame do meu filho de 10 anos, que tem um personagem que foi lançado, até o que está acontecendo na política. Eu leio tudo, consumo tudo. Que fixe. Isso é tipo, é inspiração para ti? Para o teu trabalho? Também? Sim, sim. É, eu acho que quando você está bem informado, você consegue ter ferramentas para usar, né? É. Assim, tem horas que saem uns memes aí que as pessoas nem estão sabendo no geral, e aí eu já estou sabendo e faço, e aí ninguém entendeu nada. Aí eu falo, caramba, eu tinha que ter deixado esse meme rodar um pouco mais, sabe? E É. aí eu falo, não, aí eu aprendi isso. Eu falo, pô, tem que deixar as coisas acontecerem um pouco mais. Mas eu sou muito disso, assim, que eu não durmo, né? Então eu fico lendo, Boa. fazendo um monte de Pá, pesquisas e como é que tal. tu consegues fazer isso, meu? O sono é uma coisa que não te assiste? Ah, desde criança, cara, que eu preciso de pouco sono, assim, pra ficar bem, sabe? Sempre dormir 5 horas, assim, no máximo. Então, a minha cabeça é muito rápida, assim, Yeah. sabe? Não para. Então, eu fico com pena de dormir às vezes. Eu falo, pô, eu não posso dormir agora que eu tô tendo essa ideia, anotando as coisas e tal. Eu não posso parar agora. E vai. Eu vou protelando até não aguentar mais e dormir. E depois acordas tipo 4 horas depois, bora, siga. Normal, normal. Fô, que campeão. É, mas com a idade as coisas estão ficando um pouco mais difíceis, assim. Ok, ok. Tá, já tá Agora, cansando um pouco mais, já não é tanto, sabe? Mas eu continuo com as. É aquilo, né, cara? A idade vai chegando, mas a sua cabeça tem que manter ela funcionando. é. Eu me sinto ainda com 20, sacou? Estás com que idade, Guilherme? 47. 47. Ok. Então É, tu vou fazer 47 em maio. és de 78, 79? Sim, 78. 78. Cara, nice. Olha, como é que seria para ti, Guilherme, um dia perfeito? Ah, um dia perfeito? Ah, cara, quando eu tô com as pessoas que eu gosto, assim, eu acho legal, sabe? Independente do que esteja acontecendo, eu acho que você está ao redor de pessoas, com a pessoas ao seu redor que você gosta e tudo mais, eu acho que isso é um dia perfeito. Mas se eles não estiverem, eu acho que um dia perfeito para mim é acordar, tomar um bom café e desenhar, ter ideias, ouvir música. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de fazer tudo ouvindo música. Tem sempre uma coisa assim tocando ali, qualquer coisa, só para alimentar isso, sabe? Eu Oh, acho que um dia perfeito é isso, é fazer o que gosta, sabe? E às vezes eu não gosto de fazer nada também, eu gosto de só deitar ali, ficar olhando pro teto e tá ok. tão bom. Ó, eu Bom. percebi que tem muitas perguntas aí, mas elas passam rápido, eu não estava olhando, tá? Mas não que eu não esteja. Isso sempre me deixa meio assim, que parece que eu É, é. não tô nem aí para as pessoas, mas é porque eu não. Tá passando rápido e eu não É. consigo ver. Eu fui, parte delas eu fui-te fazendo, portanto está tudo ok. Tá, tá bom. Mas é Olha, isso, acho que um dia perfeito é isso para mim. ok. Como é que, ou melhor, um sonho, um sonho que tu tenhas e queiras barra possas partilhar. Eu sonho em um dia ter um galpão onde eu possa reunir meus amigos artistas e até para chamar umas pessoas que não têm condições de chegar até a arte e eu oferecer isso. Crianças,
quem quiser, assim, quem gostar de arte, não tem esse acesso, eu queria proporcionar isso. É meu sonho, assim. Um dia eu ainda vou fazer. Eu acho que com a idade aí você vai estabilizando e tal, aí você consegue ter uma. Mas eu acho que isso sempre. Engraçado, cara. Desde criança eu tenho essa visão desse galpão, assim, é muito maluco. Top. Fogo. Brutal. De, Tu de querer imagina, juntar todo mundo, yeah. sabe? Você querer juntar todo mundo e fazer arte, assim, eu acho muito Tu legal. imagina Se uma cena expressar. tipo oficina de artes, tipo, bora lá, vamos Isso. brincar. É, Uau. desde a senhorinha lá que gosta de fazer crochê e ter alguém que saiba e que ensine pessoas a passar isso para frente. Eu acredito muito que essas tradições assim de artísticas, técnicas e tudo mais, eu acho muito legal manter isso. Uhum. Então, a minha preocupação é essa, com toda essa tecnologia invadindo tudo, todo mundo sempre ali com o celular muito na cara. Eu acho que esse lugar seria um lugar sem muito celular, sem muita coisa para as pessoas se verem ali de verdade, sei lá. É meu Epá, sonho, assim. brutal, brutal. Guilherme, se a vida fosse um jogo, quais é que seriam para ti três regras fundamentais para o poder jogar? Mas ela não é um jogo? Eu acho que é. Não, ainda hoje, não, eu vou-te contar, hoje fiz um post do Tom Brady, da, dos Patriots, o jogador de futebol americano, em que é exatamente isso. Tipo, eu digo lá, tipo, olha, o que fazer para vencer no jogo da vida, para seres campeão no jogo da vida, estás a ver? Yeah. Então, são três regras que você falou o quê? Três. Três regras que para ti são fundamentais para jogar no jogo da vida. Ah, eu acho que tem que ser ético, Ok? não pisar em ninguém para se promover. Eu acho que isso é a pior maneira de mostrar o seu valor, eu acho. E a outra, eu acho que seria essa. Eu tenho muito isso de buscar o melhor das pessoas, sabe? Eu acho que eu gosto de despertar isso nas pessoas e que eu acho que isso é indispensável para viver bem. É você saber ler uma pessoa e despertar nela o que há de melhor. Seja você agradando essa pessoa com palavras legais, sempre com uma coisa boa. E mesmo que você não conheça, sabe? Você vai no supermercado e, sei lá, ser gentil com alguém, assim, eu acho maneiro. Yeah. São coisas que eu preservo, meus valores, assim. E não tô aqui querendo parecer o bonzinho, mas eu acho que isso me faz bem, entende? São as tuas Porque, regras e está tudo certo. eu acho que energeticamente você se sente bem quando você é legal com alguém, assim, e que vive num ambiente onde todo mundo se dá bem, assim. É lógico que não é uma. Não estou aqui falando que o mundo é maravilhoso e que coisa, mas eu procuro fazer isso no meu pedacinho, entende? Uhum. Yeah. Mudares o teu mundo, né? Aquele mundinho à volta. Se consequentemente, né, se o outro faz também, você contamina alguém com uma coisa legal, Uhum. a coisa vai alastrando, né? Eu acredito Yeah, nisso. efeito borboleta. Olha, tens algum super-herói preferido? Hã? Tens algum super-herói preferido? Favorito? Eu tenho dois, o Ó. Batman e o Wolverine. E o quê? Batman e Ah, o Wolverine. Wolverine. Ok. Porquê? Porquê? Ah, Um o e o outro. Wolverine é porque ele tem essa busca dele sempre de Ok. se conhecer, né? Porque Eita. ele perdeu a memória e ele fica tentando se localizar, assim. Eu acho que todo mundo tem um pouco de Wolverine, assim. Hum. E às vezes você reage muito forte porque você não sabe quem confiar e tal. O mundo é muito assim ultimamente. Então, Ups. eu admiro ele porque mesmo com essa coisa de não se saber de onde ele veio, de ter essa memória meio apagada, ele tem uma intuição ali ainda de quem vale a pena, quem não vale. Ele tem essa. Eu acho que ele tem a garra, né? Uhum. Literalmente, Yeah. tem garra para sobreviver, assim. E o Batman, eu acho que pelo, na infância eu já admirava ele assim. Depois eu passei a ver de um jeito mais político, ele passou a ter um pouco menos, assim, mas
mas ele continua sendo meu preferido, assim. Essa coisa do mistério dele e tal. É legal. Tá fixe. Olha, estás familiarizado com o mundo Harry Potter? Um pouco, através do meu filho e tal, mas eu tenho uma ideia. Ok. Eu acompanhei, li os Eu livros. vou-te fazer um pré-frame do mundo Harry Potter para te fazer a pergunta, porque é baseada no mundo. Pá, o sábio da história chama-se Albus Dumbledore. Não sei se traduziram assim para o Brasil também, né? Pá, e o Albus Dumbledore tem uma coisa chamada pensatório. O que é o pensatório? Parece que é o alguidar de pedra, onde ele tem uma solução aquosa, onde, como por magia, mete lá as memórias dele, e quando emerge a cabeça na solução aquosa com a memória, automaticamente é catapultado para uma experiência 4D da memória, onde o objetivo não é viajar no tempo para mudar a história, para mudar o passado. O objetivo chama-se penseira no Brasil. Ok. O objetivo é ter uma oportunidade para ver aquela memória acontecer à frente numa experiência 4D, em que tu vês-te de forma dissociada. Sim, sim. Tu consegues sentir o cheiro, consegues sentir a temperatura, consegues sentir as coisas como se estivesses lá, mas não podes interagir. Portanto, tendo em conta esta base, a minha pergunta para ti, Guilherme, é: se tivesses um pensatório, ou uma penseira, neste momento, que memória é que tu decidirias reviver da tua vida? Ah, eu tenho várias, lógico, mas uma que me vem assim rápida é quando eu ficava desenhando lá no Arpoador, lá no Rio, né, onde eu morava, e quando eu criei os personagens que eu faço hoje. Eu sempre ia lá, ficava desenhando lá na pedra do Arpoador e o pôr do sol maravilhoso, Oh, assim. Isso, para mim, é o que, quando eu tenho uma coisa para me acalmar, para relaxar, eu me lembro dessa cena, sabe? E que então brutal. eu acho que seria o lugar que eu iria. E assim, era um garoto desenhando, cheio de sonhos ali, então tava uma energia muito boa ali, sabe? Eu acho que seria isso. Acho que eu acho que a minha essência tá nessa cena aí. Epá, e estamos a falar de que personagens é que tu criaste aí? O razão e emoção. Uau, que top. Eu tenho essa lembrança ainda de quando eu comecei a fazer assim. Fogo. Não só eles, né? Outros que não foram lançados, outros que estão no caderno que eu fiz. Eu fazia na época desenhos para Marvel, né? Para ser aprovado, para desenhar para Ah, Marvel e tal. Então o estilo era completamente diferente, sabe? Então pouco, eu completamente. saía de um pouco dessa coisa da Marvel e voltava pro cartoon ali. E aí eu ficava treinando essa coisa da anatomia ali. E aí quando essa cena tinha vários desenhos assim espalhados eu ficava horas ali, chegava lá, sei lá, ficava até a noite assim desenhando. Fogo. Brutal. Brutal. Guilherme, se pudesse escolher qualquer pessoa, qualquer, da história da humanidade para convidar para jantar, quem é que seria? Eita aí, pegou pesado, muita gente, mas eu acho, mas conversar, jantar, trocar Yeah, uma yeah. ideia, né? Eu acho que Salvador Dali. Que top, meu. O que é que vocês conversariam nesse jantar? Ah, não sei, cara. Eu acho que é toda essa coisa maluca dele, assim. Eu queria entender um pouco tudo isso. Eu acho que seria um papo bem legal. Teria teria mais gente, mas só pode um. Eu acho que seria ele. Que brutal. Brutal. Ou ele ou Van Gogh. Eu fiquei entre os dois. Pá, fazia. Ok, era um trio. Um jantar a três. É, Que é, fixe. Que fixe. Brutal. são dois que eu admiro muito, assim. Hum, Porque boa. eles têm um pouco disso que eu falei, que é eles vivem isso, eles viviam, né, no caso, viviam Sim. isso visceral, assim, o tempo inteiro. Você não conseguia ver o Salvador Dali e falar, ele é só uma pessoa que é artista, sabe? Yeah. Não tinha como. Ele era aquilo, tudo junto. Você não conseguia ver o Van Gogh e não ver ele como artista, só como um cara que
diziam que era louco e tudo mais. Não tem como ver. Ele não era louco, ele era um gênio, né? Incompreendido naquela época. Então, o cara sofria ali. Então, acho que conversar com uma pessoa dessa seria maravilhoso, porque você, tipo, vai conversar com ela, tipo, entendendo o que ela sente, e isso ia trazer tudo de dentro, assim, sabe? É, Muito louco. faz sentido. Pô, que espetacular. Olha, pergunta da praxe para ti, Guilherme. O que é felicidade para ti? Falsidade? Felicidade. 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 Ah, desculpa. Felicidades. Felicidade, para mim, cara, é muito complexo, porque eu acredito que são partículas. Não existe felicidade plena, eu acho. Eu acho que é meio clichê falar isso, todo mundo já vem falando, mas eu acredito também que você tem escolhas durante o dia, vamos colocar assim, um dia. Você acorda e fala, vou fazer um café. Tomou aquele café, é prazeroso para você, estou feliz. Agora, existem momentos que as coisas virão de fora e vão tirar um pouco essa sua paz ali do café, e você saber lidar com isso é felicidade, eu acho. Saber lidar com as adversidades é felicidade. Porque quando você tem um guarda-chuvinha ali, que você não deixa essas coisas te atingirem, você é feliz. Mas para isso acontecer, eu acho que você tem que ter uma maturidade e uma verdade interna para se encarar, até com as suas sombras, assim. A partir desse momento, você passa a ser feliz, eu acho. Que você Brutal. entende que coisas ruins vão acontecer. Então, sabendo disso, você já se brinda aí de uma possível coisa que vai te tirar dessa paz, entende? Yeah, o tal guarda-chuva. Yeah. É. Brutal. Então, Gostei. ser feliz para mim é você ser maduro consigo Uhum. e entender que coisas ruins acontecem. Brutal. E quando acontecerem, saber o que fazer também é importante. Boa. Tá, muito bom. Muito bom. Obrigado. Guilherme, reta final. Filme ou filmes da tua vida? Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Epá, eu vou ter que ir ver, eu vou ter que ir ver no IMDb para ver, porque as traduções de Brasil Ah, fizeram. sim. Yeah. É. Com Al Pacino, com. é, não sei como. Não sei como Não traduziram sei, não aí, sei, aí não que é sei. difícil. Não É. há stress, não há stress. Poderoso Chefão. Boa. E Mas se mais, você tens mais alguma? colocar aí, você vai saber. Então, eu gosto desse filme porque meu pai também gostava, e eu lembro na época. Aí entra aquela sua pergunta anterior aí, que são momentos que ficam cristalizados, né, na memória, e aí. Aqui em Portugal é o Padrinho. Ah, o Padrinho. Poderoso Chefão. Então, Muito bom. então a trilogia para mim é perfeita. Então, isso lembra muito meu pai, entende? Então eu gosto muito desse filme porque me traz de volta tudo que a gente conversava, tal. Não tem nada a ver com filme, a gente conversava outras coisas, mas é nesse momento aí que a gente tinha essa coisa pai e filho, assim. Tão bom, tão bom. E série, vês? Tens alguma série de ver? Série para mim é Breaking Bad. Breaking Bad. Opa, tu acreditas que eu nunca tinha visto Breaking Bad até ao mês passado? Sério? É. Eu também demorei para ver. Eu demorei, eu acho que uns 4 anos para ver depois da. Porque eu odeio ficar vendo coisas que estão bombando assim, porque tem muito spoiler e tal. Eu deixo passar e aí eu vejo. Mas Ah, brutal. eu gosto dessa série porque ela é muito, muito perfeita, artisticamente falando, sabe? É tudo muito cuidadoso ali. Sim, O texto, a nesse, é, fotografia, a história, tem toda uma coisa muito artística, assim, que me fascina. é. Essa perfeição, né, dos detalhes e tal, eu gosto muito disso. Ah, sem dúvida. Pá, eu vi porque estava num episódio destes e quando fiz esta pergunta à convidada, que era uma convidada, ela falou-me que uma das séries estava conotada como uma das melhores séries de sempre era Breaking Bad.
E eu pensei, fogo, eu nunca vi, pá. Tipo, como é que é possível? Ah, sim. Então fui e vi de uma enfiada. Vi para aí num mês, vi as temporadas todas. Sim, né? Não Muito dá bem. pra parar. Aquilo lá, quando começa, já era. Pá, é verdade, é verdade. Olha, e livro? Ou livros? Olha, livro, eu vou falar um que foi o primeiro que eu li, assim, que eu gosto muito, é o Conde de Monte Cristo, Ok, uau, muito fixe. que foi um livro que me marcou, assim, Uhum. porque eu acho que tudo deriva daquela estrutura de história, né? De vingança, as novelas, tudo. Então aquele livro, na época, eu li ele, pô, em uma noite, assim, uma madrugada, sabe? Porque eu não conseguia parar. Era O gajo do homem muito. não dorme, pá. É, então. E aí, quando eu vi a história, era muito envolvente, assim. Eu fui embora. Quando eu vi, já era de manhã. Mas é um livro que me marcou porque eu acho que ele serve de base para muita coisa que tem por aí, entende? Uhum. É novela, filme, personagens de quadrinho, enfim. Essa coisa da vingança, da voltar. Todo mundo quer, né? Essa coisa Yeah. de se vingar de um jeito, sabe, apoteótico, assim. Que brutal, brutal, brutal. Pá, a tua perspectiva é fantástica. Podcast, ouves? Alguns. Quais é que são Mas assim, aqueles? hoje em dia não tanto, porque eu tô sem tempo, então. Mas eu gosto de alguns, sim. Alguns que tenham relação com coisas que eu gosto, tipo espiritualidade, assim. Mas assim, eu não sou um fãzão, sabe, de falar nomes e tudo mais, eu não Ok, tenho isso não. Vai mais na busca ok. ali, assim, meio que, esse aqui Vês o eu tema? vejo sempre, mas não muito. Não sou um consumidor, vamos dizer assim, Sim, sim, assíduo, mas um. eu gosto, acho legal, acho legal. Ok. Olha, tu tens, há pouco falaste disto, portanto vou-te fazer esta pergunta, que é música ou músicas da tua vida. Aquela música que quando tu ouves, pá, mete lá para cima, deixa-te sempre no mood positivo. Eu gosto muito de samba, Cartola, que é um sambista carioca. Ok. Eu gosto muito do samba raiz ali do Rio de Janeiro. Então, justamente por isso, eu acho que música tem que remeter a alguma coisa boa. Então, me remete a meu avô, remete a uma época legal ali do Rio e tal. Então, eu acho que o samba é o que eu gosto, samba raiz, assim. Samba a partir Fogo. do alto, vamos dizer. Brutal. Cartola, Nelson do Cavaquinho. Não sei se vocês conhecem aí em Portugal, mas acho que sim. Cartola, acho que sim. Pá, tenho que ver, tenho que É, pesquisar e ver. mas eu acho isso. E MPB, eu gosto do MPB e rock também, rock das antigas. Eu não tenho uma coisa específica, eu vou do. A minha. Como é que eu posso dizer? Playlist, ela é muito eclética ali, É. muito louca. Então, Vai de música infantil que meu filho ouve até uma música rock pesado. Então. pá, olha, uma vez estive aqui, uma vez, já foi há uns meses, tive aqui um amigo meu que é yogi, portanto ele é professor de yoga. Olha, Pá, então estás a imaginar a cena, né? Tipo, quando eu lhe fiz esta pergunta, na minha perspectiva, o julgamento era, pá, este gajo vai-me dizer aqui uma música toda calma, toda zen, e ele começou-me a dizer heavy metal, mas heavy metal mesmo daquele forte, mesmo, estás a ver hard, estás a ver? E eu fiquei, tipo, este gajo, estás a ver? Olha, é, toma lá, para não ter julgamento. é que eu acho que o trabalho dele é tão calmo que ele quer sair um pouco Yeah. dar uma Olha, quebrada ali. Guilherme, quem é que tu amas e como é que tu demonstras? Ah, eu acho que meus filhos, né? Irmãos, parceiras e tal, coisas assim, mas eu demonstro sempre muito verdadeiro. Eu não sou aquele cara de ficar agradando, não, mas quando eu faço algo nesse sentido é porque eu gosto de verdade, entende? Então Yeah. a pessoa que me conhece sabe que às vezes pode parecer pequeno uma demonstração, mas é um negócio gigante, assim. Eu acho que como é que eu posso dizer? Falar que ama o tempo inteiro, porque, sabe, eu acho que é Uhum. legal você demonstrar isso. Dizer
que a pessoa é importante. Eu acho que é demonstrar essa importância que a pessoa tem para você no dia a dia, né? Eu acho que é importante. A forma varia, Yeah. seja num, sei lá, como meu filho aqui, seja um presentinho que quando ele vem para cá eu dou para ele, ou não comprar para a criança, não é isso, mas um presente nem sempre material, às vezes uma Uhum. experiência de, né, viajar junto, coisas assim, desde até um sorvete ali no meio da tarde é legal também, né? Brutal. Tão bom. Porque o teu filho é o Dandam? É o Daniel. Ah, então tá. Daniel. Daniela já há pouco ele estava a dizer olá. Aqui. Não, eu tenho três, né, na verdade. Ok. Deve ser Eu o Daniel. tenho. Aqui. O Daniel é o menor, né? Por isso que ele aparece mais aqui, porque os outros já estão mais adultos, assim. Tão bom. Olha, última pergunta para ti, Guilherme. Que mensagem é que tu queres deixar, meu amigo? Então, eu acho que é baseado nisso tudo que eu já falei. Eu acho que a mensagem que eu quero deixar é alguém que pense assim, pô, esse cara fez algo legal, que vai perpetuar aí de alguma maneira, que são os desenhos. De alguma maneira eu fico aí, entende? Mostrando o que eu era quando eu me for, vamos dizer assim, mas eu não sei se você perguntou a mensagem agora, mas eu quero deixar uma mensagem no geral, É o que tu assim, quiseres. É o que tu quiseres. no sentido de sempre fazer algo que as pessoas reflitam, que vejam beleza naquilo que eu faço e de alguma forma eu esteja nisso, entende? É, E dizer que não, você, quando acaba a missão aqui, não quer dizer que você não precisa sobreviver em pequenas coisas, entende? Você está em tudo aí, nos desenhos, nas ideias, e isso sobrevive. Pô, Acho que é isso. E o respeito daqueles que eu gosto, sabe? Uma vez uma pessoa falou uma coisa muito importante nos meus comentários ali, nas minhas postagens, porque antes eu ficava muito bravo com essas pessoas que iam lá para xingar e tal, e eu acabava dando atenção para essas pessoas. E uma pessoa falou assim: pô, eu te sigo há tanto tempo e você nunca respondeu nada do que eu falei. E você está respondendo as pessoas que estão te xingando. Então eu fiquei com isso na cabeça. Então eu penso assim: as pessoas que gostam do meu trabalho, que eu quero dar o melhor de mim. Então, às vezes você pode não conversar com a pessoa, mas eu quero que ela saiba que se ela gosta do meu trabalho, eu estou fazendo algo legal, que eu estou tentando agradar essas pessoas, entende? Dando o meu melhor para que essas pessoas se satisfaçam ali naquele momento que estão consumindo algo, né? isso é muito forte, mano. É muito forte. Para cá. Fogo. O que é que tu deves ter sentido quando viste esse comentário? Não é? Ah, mudou a minha cabeça sobre Pô, isso. Eu acho que é realmente, você tem que agradar as pessoas que gostam de yeah, você. As pessoas sem que não dúvida. gostam, não estão nem aí. Yeah, Porque completamente. eu penso assim, não tem por que você não gostar de alguém se você não conhece, Ah, sabe? Você pode falar assim, ah, eu não vou com a cara dessa pessoa. Mas você entrar no espaço da outra pessoa, ofender essa pessoa gratuitamente, eu acho que é desnecessário. hum, Então essa pessoa não merece sua atenção. pá, Foi o que eu aprendi foi, com isso. foi o Tom Holland. Yeah, o Tom Holland, uma vez numa entrevista, disse uma coisa que eu achei aquilo brilhante. E ele é um miúdo, pá, ele é um miúdo novinho, mas disse aquilo, É, ele é maneiro. ele disse que lhe ensinaram isso. Até foi no podcast dele com o Jay Shetty, o On Purpose. E, epá, eles estavam lá a conversar e relativamente a essa coisa dos haters e dos comentários menos bons, ele disse uma coisa que foi, pá, uma vez disseram-me que foi uma estratégia que eu decidi utilizar para a minha vida, que foi, sempre que alguém diz alguma coisa que contra mim, ou menos bom, pá, a minha atitude é sempre, tens o meu número de telefone, epá, se não tens, significa que não tens confiança suficiente, nem me conheces suficiente para poder tecer esse comentário. É Então, exatamente segue. isso. Então É segue. exatamente isso, porque
se uma pessoa tira o tempo dela para te ofender sem te Yeah, conhecer, ela não merece sua atenção, completamente. entendeu? Completamente. Agora, uma Um pessoa que abraço. está ali consumindo o seu trabalho, no meu caso, né? E está sempre. Ela merece. É lógico que não tem como eu conversar com todo mundo, Claro. né? Na internet. Mas eu quero que as pessoas saibam que, assim, que eu faço sempre algo pensando nessas pessoas que gostam de mim e falam, pô, Boa. tem que fazer um desenho bonito, eu tenho que escrever um texto legal, tenho que fazer algo legal para que essas pessoas se sintam bem, que elas gostem do meu É, trabalho. é. Então, é isso que eu digo, é agradar aquelas pessoas que você gosta, sabe? Hum, Não essas que Sem não dúvida. gostam, tudo bem, não tem como fazer, ela já não gosta de você mesmo, então não Vai, adianta. que não siga. E Guilherme, também é um direito dela, não tem, exato, não exato. tô Pá, que aqui. siga, que não siga, que diga, que não diga. Pá, Guilherme, olha, da minha parte, o que eu te posso dizer, meu amigo, é muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela tua arte. Epá, obrigado de coração, porque deixaste mesmo muito feliz no dia que tu respondeste e que nós combinámos esta live. Eu fiquei tipo, oh, epá, que fixe, eu vou conversar com ele. Epá, e foi mesmo muito, muito, muito bom. Epá, e obrigado por fazeres o que o que tu fazes e por estás aqui e por esta conversa. Mesmo de coração, mano, de coração. Pô, eu que agradeço, cara. Você é um cara muito legal e conte comigo aí para qualquer coisa. Eu acho que esses espaços assim a gente tem que valorizar e eu gosto muito de falar daquilo que eu faço porque eu faço com muito amor, entende? E Yeah. quando eu vejo alguém que valoriza isso, não tem porquê eu falar não, de não conversar. E você é um cara muito maneiro também, gostei do seu trabalho e a partir de agora eu vou seguir lá e Mano, e vou-te fazer aqui vou-te fazer aqui vou partilhar aqui uma cena contigo e vou-te fazer o pedido, que é quando eu lançar alguma coisa de livro, quando pá, tenho aqui algumas ideias, pá, eu vou falar contigo para a caracterização. Que por te garanto isso. favor, pode me Te chamar, garanto adoro isso. fazer isso. Te garanto isso. Pá, Com muito bom. certeza, com Bom, certeza, pode chamar. vai Eu ser, gosto vai disso. ser, vai ser. Mano, olha, muito obrigado mesmo mais uma vez. Eu que te E agradeço, cara. seguimos juntos, seguimos juntos. Então, um forte abraço. Valeu, cara. Obrigado. Até a Tchau, tchau. próxima. Até a Tchau. próxima.